Deus, aleluia, boa noite, igreja do Senhor, amém? Pegue na mão do seu irmão e diga para ele como é bom estarmos na presença do Senhor, amém? Não existe nenhuma comunhão melhor do que esta. Eu tenho falado nos últimos dias, é a nossa comunhão com Deus ao lado dos nossos irmãos, e é isso que Deus quer, e foi isso que Ele fez através de Jesus. Ele reconciliou através de Cristo tudo. Cristo reconciliou tudo. Foi isso que Deus fez na pessoa de Jesus, e hoje nós temos essa comunhão tão maravilhosa, e é esta comunhão que é eterna. Diga para o seu irmão, a comunhão que é eterna é a sua comunhão com Deus e a nossa comunhão. Essa comunhão, ela é eterna, queridos. Então permaneçamos unidos em nome de Jesus, aleluia. Eu glorifico a Deus pela sua presença, pela vida de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Mas antes de continuar, queridos, eu quero só fazer menção aqui. Eu acho que vocês observaram aqui que eu dei um abraço aqui num senhorzinho aqui muito simpático, né? Aqui na frente, é o tio Raimundo. Eu queria que eles colocassem de pé ali, mas a tia Rosilene também está ali, né? Olha só. Esse casal, eu queria chamar eles aqui na frente, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles mesmo, aplauda bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. A tia Rosane já veio aqui, né? Já tinha um bom tempo que tinha vindo, mas não tinha vindo aí, o Tiago, pode subir aqui, não tinha vindo aqui ainda, né? Pelo menos depois que eu vim, que eu voltei de Brasília, né? E aqui estão hoje, glória a Deus. E esse casal aqui, gente, meu Deus, só tá do mesmo jeito. Então, esse casal aqui tão precioso, gente, esse casal me acolheu ali em Brasília, mais em específico na cidade do Gama, ali em Brasília. A igreja sabe que eu passei uma temporada de 4 anos ali, e Deus, Ele usou esse casal para que eu tivesse não apenas apoio, mas uma casa para morar, né? Ali, e se tornaram pais na minha vida, e ali uma referência também, em nome de Jesus. E Deus, querido, Ele sempre coloca pessoas na sua vida. Então, que estejamos sempre atentos para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, e também que nunca percamos a gratidão, que nunca nos esqueçamos das pessoas que nos ajudaram. Vocês fazem parte da minha vida e desse ministério aqui, porque ali eu poderia, em Brasília, ter me perdido, poderia, sim ou não? Poderia ter me perdido, mas Deus me conduziu para lugares e para pessoas aonde eu permaneci, voltei, e o Senhor estabeleceu essa linda igreja, em nome de Jesus, amém? Foi Ele que me ensinou a dirigir o carro na Marajó, lembra? Aí eu me lembro o dia que nós estávamos lá, ele me ensinando a dirigir lá num campo de futebol, sei lá, num lugar lá. Aí ele diz, agora tu dá ré. Aí eu botei a ré assim, né? E eu me lembro que tinha uma vala grande assim, lá atrás. Aí eu só olhando no retrovisor e dando a ré, e ele disse, freia. E eu, como é que freia? Na ré, né? E aí, meu amigo, nós caímos na vala lá, nesse dia. Meu Deus, quantas lembranças abençoadas, em nome de Jesus, né? E o Senhor é maravilhoso, querido. Então, que Deus os abençoe. Sintam-se em casa. Amém? Querem falar alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Irmãos, é uma bênção. O Cláudio Ivan foi na nossa vida. Fomos ao encontro e Deus o encontrou. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer que parece que, se eu não me engano, foi no mês de abril. Eu estou com um pouco de ausência de memória, de vez em quando, mas foi no mês de abril que eu tive cachumba já dessa idade. E eu estava em casa, e a Priscila disse, mãe, vamos assistir um culto aqui. E nós assistimos o culto daqui. Eu não sei se era no momento atual, não sei se estava gravando, eu sei que nós ficamos em casa assistindo o culto, e ela disse, você quer ouvir aonde? Eu digo, Batista da Promessa, lá em Presidente Dutra. Meu Deus do céu. E era justamente o Cláudio Ivan que estava pregando, e foi muito bom o Senhor
tem usado, e eu glorifico muito ao meu Deus pela vida desse jovem, né? Amém? E que continue, amados, continue amando o pastor de vocês, pois ele é o vaso, é aquele que Deus colocou para pastorear vocês. Amem, honrem a ele, assim como você honra o seu Deus. Ele é aquele que vai prestar conta diante de Deus das ovelhas que Deus tem cuidado para ele. Amém? Amém. Desçam com cuidado aí, em nome de Jesus. Aleluia. Muitas experiências com Deus nós tivemos também ali. Era a Igreja Batista Renascer. A igreja lá, minha esposa, tia. Glória a Deus. Aleluia. E ali era, na época que eu falo, era época que eu estava lá, né? Mas ainda permanece a igreja Batista Renascer ali, na cidade satélite do Gama, no setor leste. Então isso é muito, muito bom. Glória a Deus. As meninas também vieram lá de Gaçaranha, trazendo elas, né? Amém, glória a Deus. Aleluia. Queridos, hoje pela manhã nós tivemos um momento tão agradável também, ali na nossa chácara, né? E ali nós tivemos o nosso mutirão, os homens que ali estiveram. Hoje a trabalhada foi pesada. Tão pesada que o Ricardo saiu de lá castigando. Foi ou não foi? Saiu de lá castigando, não foi antes? Mas foi maravilhoso demais. Fomos, tomamos o café, e aí depois começamos ali a colocar aquele barro ali para dentro, e depois almoçamos. Um momento de comunhão tão precioso, e aquele lugar, querido, vai ficar tão maravilhoso mesmo. Então, que nós possamos estar sempre orando e também sempre contribuindo, permanecendo fiéis, porque é nessa fidelidade que nós avançaremos a cada dia, sem depender dos homens, né? Mas somente de Deus, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Glória a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias nesse momento no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Aqui nesse capítulo nós lemos a história de um cego de nascença que foi curado por Jesus. E se eu tivesse de intitular essa mensagem, ela seria a supremacia de Cristo. Cristo é supremo. Ele tem poder absoluto. Ele detém todo o poder e Ele é todo o poder. Então, no final nós vamos ler também Colossenses 1, do 15 até o 20, que fala mais especificamente dessa supremacia, mas nós vamos começar com o capítulo 9 do Evangelho de João, que narra essa história, esse encontro de Jesus com esse cego e o que acontece com ele. Então o texto vai dizer assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença, ele não se tornara cego, algum acidente, alguma doença, ele nasceu cego. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Tem versão que fala a glória de Deus. Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, ele disse. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado.
O homem foi, lavou-se, e o que aconteceu? Voltou. Todo mundo voltou. Só os homens voltou. Todas as mulheres voltou. Vendo, vamos ficar aqui com aqui, ó. Todo mundo junto, voltou. Vendo. Ou seja, ele foi curado. Ele foi curado. Antes de continuar aqui, queridos, antes de continuar, porque aqui o milagre já aconteceu. O milagre já aconteceu. E aqui vai decorrer aqui alguns detalhes interessantes a respeito desse homem, o que aconteceu com ele, os fariseus, seus pais. Mas antes, vamos aqui voltar para aqui o versículo 3. Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem os pais dele pecaram. Mas ele está assim, para que, eu vou preferir a versão Ara, mas para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Os discípulos associaram, e naquela época era muito fácil, culturalmente, associar uma doença, uma enfermidade, e principalmente quando era de nascença, associar com pecado. É como se dissesse que ele estaria sendo castigado pelo pecado que cometeu, ou tivesse sendo castigado pelo pecado dos pais. Então eles associavam muito isso. Mas Jesus disse não, nem ele pecou, nem os seus pais, ele não nasceu cego, ou ele não está assim por causa de pecado, ele está assim para que se manifeste a glória de Deus nele. É a primeira coisa que eu quero aqui explicar para você. Presta atenção, o Senhor, Ele nos mostra e Ele nos dá vários entendimentos para a nossa vida em vários momentos na palavra. E aqui, qual é o entendimento aqui? Queridos, nós teremos problemas, nós teremos sofrimentos, nós teremos situações difíceis, que não vai ser culpa de ninguém e nem culpa nossa. Você sabia disso? Nós teremos problemas que não serão decorrentes, ou não são decorrentes, nem de erros nossos e nem do erro de ninguém. Simplesmente aconteceu. E às vezes nós ficaremos enredados, envolvidos, em meio àquele problema, em meio àquela dificuldade. Mas o que nós temos que fazer? Procurar um culpado? Ou procurar o porquê? Não. Aqui nós aprendemos que nós temos que olhar para tais situações, olhe para tais situações de dificuldades, que nem foram por sua culpa, nem pela culpa de ninguém. Olhem para essas situações e digam: Deus, manifesta a tua glória aqui. Deus, manifesta a tua glória aqui. Eu não sei, eu não entendi o porquê disso, eu não entendo o porquê eu estou passando por isso, meu Deus, mas somente eu te peço, mostre a tua glória aqui, faça a tua obra aqui. Talvez no casamento, talvez na vida familiar, em um relacionamento, talvez uma questão física. Aqui era uma questão física, era um problema físico, uma cegueira de nascença. Não importa a raiz, não importa o que seja, simplesmente creia e diga: Deus, manifesta a tua glória aqui. Procura lembrar nesse momento se há alguma coisa na tua vida assim. Procura lembrar se há alguma situação assim, uma situação sem explicação. Eu não sei explicar, eu não sei o porquê, talvez nunca saberei, meu Deus, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é poderoso e não há nada impossível para ti. Não há nada. Eu creio, é o que nós estamos vendo, queridos. Mais uma vez, Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Aí Jesus continua: é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus, ele viu ali uma oportunidade de fazer um milagre. Ele viu uma oportunidade de mudar aquela situação e naturalmente de mudar a vida daquele homem. E aqui ele está dizendo: eu não vou deixar para depois. Eu não vou deixar para depois.
Querido, não espere a glória de Deus, o milagre de Deus, não espere, não deixe para depois. É nesse sentido, esperar nós temos, porque é a vontade de Deus, mas muitos de nós não agimos, porque às vezes não cremos, ou porque às vezes não é o tempo. Não, queridos, vai chegar o dia que vai findar tudo. Então, profetiza sobre tua vida, e profetiza sobre qualquer situação, não importa. Jesus disse: eu vou realizar as obras do meu Pai, enquanto é dia, enquanto há tempo. Enquanto há tempo, se lance em Deus. Enquanto há tempo, se lance na intimidade. Enquanto há tempo, te digo, saia da superficialidade e mergulhe. Vá para onde as águas são mais fundas. Vá para onde as águas são mais fundas. Mais uma vez vou repetir o versículo 4. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Do que Jesus estava falando, querido? Ele sabia que ele tinha um limite de tempo aqui na terra. Ele estava falando disso. E olhando para a nossa vida, haverá um dia que nós partiremos. E o que Deus quer? Deus quer que façamos a obra dele. Deus quer que vivamos aquilo que Ele quer que vivamos. Ele quer, porém nós também temos que querer, nós temos que agir. E Jesus, ele agiu. Jesus, ele olha para aquele homem e ele, agora o versículo 6, depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus agiu. E não me pergunte porque eu não sei, talvez lá no céu a gente vai perguntar, não sei se a gente lembrar, mas a gente vai ter muito tempo para lembrar. Por que Jesus, ele fez isso? Ele não poderia simplesmente colocar o dedo ali, tocar os olhos daquele cego, ou simplesmente ali colocar a mão na cabeça dele e dizer: enxergue, volte a ver, ou simplesmente de longe dizer: volte a ver. Assim como os leprosos, ele nem se aproximou dos leprosos e disse: vão mostrar aos sacerdotes, e eles foram curados. Por que Jesus fez uma coisa nojenta? Vamos dizer assim, cuspiu aí, nos olhos. Eu sei lá, pastor Cícero, por que foi que ele fez isso? O que a gente aprende aqui? Querido, não olhe, não atente para a forma que Deus vai trabalhar. Não atente para a forma que Deus vai trabalhar. Deus é Deus, Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, mas Ele faz. Ele faz. Tem vezes, há momentos em nossa vida que a gente fica procurando coisa onde não existe. Ele simplesmente fez, ele curou aquele cego. Aqui foi o milagre. Continuando agora, olha que coisa interessante. O versículo 8: os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas parece com ele. Contudo, ele mesmo insistia: sou eu. Ele mesmo dizia: sou eu sou aquele cego. E ele me curou, sou eu. Então perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. Querido, milagre não se explica, milagre se vive, se a gente puder definir dessa forma.
Como foi que Deus abriu o mar vermelho e aquele povo passou a pé enxuto? Como foi que Deus, ele tornou a água amarga em doce? Como foi que Deus fez isso? Como foi que Deus fez aquilo? Querido, milagre não se explica, milagre se vive. E o cego não sabia explicar, diz: olha, ele fez isso e agora eu estou vendo. Porque o que Jesus fez não foi um remédio. Ali, água, um exemplo, com terra, é lama. É lama. Ali não foi um remédio. Jesus simplesmente fez algo na vida daquele cego. Ele curou ele. Mas, aqui é onde a gente entra aqui na questão da incredulidade. O povo não estava acreditando. Mesmo ele dizendo: sou eu. Versículo 13. Então, o povo que não estava acreditando, então levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. Os fariseus perguntaram para ele. Os fariseus já sabiam da história, mas mesmo assim perguntaram. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita religiosa, ok? Eram religiosos. Era uma igreja religiosa, uma igreja seita, sei lá, né? Então vamos lá. Alguns dos fariseus disseram, aliás, voltando, o 15, os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. É a segunda vez que ele está se explicando, né? Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Estava falando de Jesus. Outros, porém, perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Porque não criam em Jesus. Eles não criam em Jesus, não criam. Assim, houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que me diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. O homem que fora curado: ele é um profeta, ele disse. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Mandaram, o povo tão incrédulo, gente. Eles conheciam o cego, eles souberam da história. O cego disse: sou eu, e repetiu a história 2 vezes. Não, vamos chamar bem que teus pais para perguntar. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar seus pais. Então perguntaram aos seus pais: este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como, maneira, né? O milagre. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Jesus, né? Sabemos que esse Jesus é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Contra as obras dele não há o que ser dito. Somente pelo incrédulo, né? Porque o religioso, ele questiona tudo. Ô raça desgraçada, me perdoe a palavra, é religioso. Meu Deus. Guarde o seu coração da religiosidade. Guarde o seu coração da religiosidade.
Jesus não alisava religioso. E aquele homem ali teve que repetir várias vezes a mesma história. Eu fui curado. Eu não sei por quem, mas eu fui curado. Ele fez, ele colocou a saliva dele na terra, botou nos meus olhos, mandou eu lavar no tanque de Siloé. Eu fui lá, quando lavei, eu estou enxergando. É isso que eu posso falar para vocês. Mas nem a maioria dos judeus e nem os fariseus estavam crendo. Mesmo depois dele dizer isso. Versículo 26. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu os seus olhos? Gente, para o incrédulo, para o religioso, não vai faltar perguntas, não vai faltar questionamentos. Você pode explicar 1 milhão de vezes. Para o incrédulo, não. Alguns dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade. Sabia? Eu não estou afirmando aqui. Eu não tenho uma afirmação sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu sei muitas coisas que não são, mas vale a reflexão. Muitos dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão, é a incredulidade. Porque o incrédulo, e a incredulidade é pecado, o incrédulo, ele não pode receber perdão, porque nunca vai crer. Porque nunca vai crer. Você fala, mas ele não entra no ouvido e sai no outro. Era o que estava acontecendo aqui. Pela 4ª vez estão perguntando para ele. Pela 4ª vez. Mais uma vez, 26. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu os seus olhos? Então o homem respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso também querem ser discípulos dele? Ele já estava se chateando. Era ou não era? Ele já foi irônico. Eu já disse para vocês não estão me dando ouvindo? Vocês querem seguir ele agora? Então, 28. Então, eles o insultaram e disseram: gente, é tanta cegueira no religioso e no incrédulo. Por isso, fujamos da religiosidade e da incredulidade. Porque é tanta cegueira que eles não estavam alegres, porque aquele homem fora curado. Já pensou, gente? Alguém aqui cego de nascença, e de repente a gente ora, a pessoa volta a ver instantaneamente. Que bênção, que milagre! E que alegria para aquele que não via, que nunca tinha visto cor, nunca tinha visto forma, agora volta a ver do nada. Que coisa extraordinária! Mas os fariseus não deram atenção para isso. – 28 mais uma vez. Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, que era Jesus, não sabemos nem de onde vem. O homem respondeu, o homem já estava mais crente, mais sábio do que eles, porque o que o homem fala? O homem respondeu: ora, isso é surpreendente, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais, olha o que o cego disse para os fariseus, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma, disse o cego, evangelizando os fariseus. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Diga-se misericórdia. Quem crê que existe alguma chama acesa dentro de si, uma chama do Espírito Santo, levanta a mão. Nunca deixe essa chama apagar, porque no dia em que ela apagar, você se tornará um religioso. O religioso é aquele que faz, mas não vive o que ele fala. É aquele que prega, mas não vive o que prega.
Ele diz que vê, ele diz que enxerga, mas é cego. Ele é bonito por fora, mas por dentro é podre. E a religiosidade, ela toma de conta quando o fogo do Espírito apaga. E um dos riscos, só abrindo aqui um parênteses, e um dos riscos para que a chama apague, eu vou te dizer qual é. Um dos riscos para que a chama do Espírito Santo apague dentro de nós é a superficialidade espiritual. Superficialidade espiritual. É aquele que sempre fica na beirinha, mas nunca mergulha. É aquele que molha a ponta do dedo, mas nunca mergulha. É aquele que fica com a água só aqui no pé, só brincando, mas nunca mergulha. É aquele que não se envolve. É aquele que não veste a camisa. Ele nem ora pouco, nem ora muito. Ele nem lê pouco, nem lê muito. Superficialidade espiritual. Cuidado. O Senhor te chama para as águas profundas. Faça uma oração quando você chegar em casa. Deus, cria dentro de mim uma revolta contra a superficialidade espiritual. Se revolte contra ela. E depois de fazer essa oração, redobre o teu tempo com Deus. Redobre o teu tempo de intimidade com Deus. Redobre o teu tempo de leitura. Redobre o teu tempo de oração. Redobre o teu tempo de envolvimento com a igreja a qual você pertence. Redobre tudo, tudo, tudo. E deixe, você vai ver que vai virar uma bola de neve. E a chama só vai aumentar, só vai aumentar, só vai aumentar. Fecha parêntese. Expulsaram aquele homem, ficaram com raiva daquele homem. Gente, que coisa louca. Expulsaram aquele homem. 35. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem. E ao encontrá-lo, disse: Jesus se encontrou com o homem. Note, só um detalhe. Quando Jesus encontra aquele cego, ele não cura o cego na frente dele. Ele simplesmente faz a saliva, mistura a saliva com a terra, coloca nos olhos do homem e o homem sai. E o homem não volta até Jesus. Não volta até Jesus. Então, o homem que havia sido curado de cegueira, ele não tinha visto Jesus. Beleza. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem. E ao encontrá-lo, disse, Jesus chegou para ele e se encontrou com ele. Jesus disse para ele: você crê no Filho do Homem? O homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já ouviu, é aquele que está falando com você agora. Então o homem disse: sim, Senhor, eu creio, e o adorou. E o adorou. Queridos, quando nós cremos de verdade, o que vai aparecer em nossas vidas é rendição. É rendição. Eu tenho certeza que aquele homem se ajoelha diante de Jesus. Eu tenho certeza. Ele adora, ele se rende ao Senhor. Quando há crença de verdade, eu vou me render, eu não vou resistir, eu não vou questionar. Querido, cuidado com os questionamentos. Cuidado com os questionamentos. Evita, Tito 3,9, projeta no telão, Tito 3,9. Só vou abrir um parêntese e explicar algo para você aqui e dar um alerta para você. Evita discussões e controvérsias tolas a respeito de genealogia. Deixa eu, tá cortado aqui, né? Cortou, né?
Tito 3,9. O texto vai dizer assim: evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Versículo 10, quanto ao que provoca divisões, após advertir-o segunda vez, rejeite-o. Queridos, tem crentes que se perdem, não no pecado, mas nos questionamentos. Muitas vezes Satanás, ele não vai tirar alguém da igreja através de um pecado, mas através de dúvidas, questionamentos. E existem muitas e muitas coisas que nos levam a questionar, e muitas coisas que vão nos levar a duvidar. Evita isso. Nós somos do povo que crê. Não é crer em tudo não, mas é crer na palavra. Creia no seu Deus. Creia na visão da igreja a qual você pertence. Creia no seu pastor. Posso dizer isso para você. Eu gosto de falar isso nos batismos. Nos batismos eu chego e eu falo, depois que o pessoal é batizado, então quando entra, vem quando eu falo. Eles, olha, honre a partir de hoje o nome de Deus, o nome da sua igreja e o nome do seu pastor. Porque muitas vezes quando nós caímos, alguém diz, oi, e é porque é crente, está pecando, está vendo? E daquela igreja lá, das paredes, das cortinas pretas e da parede preta, daquele pastorzinho do cabelo partido lá, aquele menuzinho lá, que de vez em quando anda de short e chinela na rua, parecendo um menuzinho rei. Creia, porque se você não crer, você vai se perder, ou vai se tornar infrutífero, ou vai se tornar uma pedra de tropeço no meio da igreja. Por que existem muitas denominações? Querido, porque nem todo mundo vai me aprovar pregar num domingo desse jeito. Tem gente que só aprova alguém de terno e gravata. Beleza, vá para a Assembleia de Deus, com todo respeito. Uma igreja linda, maravilhosa, cheia da unção, grandes homens de Deus. Mas tem gente que também que não gosta de algumas coisas que tem lá. Venha para cá, vá para Cristã, vá para Vinho Novo. Vá para um lugar onde você possa crer no teu Deus ali, na visão da igreja e no teu pastor. Porque se você não crê no seu pastor, você vai estar sentado aí na cadeira, perdendo seu tempo, porque você vai estar cheio de dúvidas. Será que ele está falando a verdade? Ele está falando isso aí, mas aconteceu isso aqui. E não sei o quê. Perdendo tempo. Tudo isso aqui faz parte da questão da crença. Esse homem creu e adorou. Ele creu e se rendeu ao Senhor. Cuidado com a incredulidade. Cuidado, a incredulidade leva à religiosidade. E para o religioso, Jesus, ele vai dizer: afasta-te de mim, maldito, eu não te conheço, no dia do juízo. Não, Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu operei milagres. Quem é que opera milagres, que prega, senão os crentes? Só os crentes. Mas por que eles estão ouvindo de Jesus, eu não te conheço? Porque são ou foram religiosos. Fujamos disso, Igreja Batista da Promessa. Seja sincero, seja transparente. Não tenha uma vida dúbia, uma aqui e outra fora. Não tenha uma vida obscura,
escondendo, maquiando, desconfiado das coisas. Se apresente, ande de cabeça erguida, ande na luz. Errou, peça perdão. Alguém errou contigo, ela chegou e pediu perdão, libera perdão. Não se prenda a nada. Não se prenda a nada. Para ir terminando, voltando para o texto lá. Aleluia, aleluia. Versículo 39. Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Repetindo, Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, com um propósito, com um objetivo, ou seja, a fim de que os cegos vejam. Quem é o cego que vai ver quando Jesus vier? Sabe quem é? É o homem que reconhece que é pecador e crê em Jesus. Ele passará a enxergar espiritualmente. E quem é aquele que diz que vê, mas é cego, ou se tornará cego? Os religiosos, que dizem que veem, que dizem: eu sou filho de Abraão, eu sou um homem santo, e enche a voz, e meu Deus do céu, eu tenho repugnância de religioso, eu já convivi com muitos, estou indo para 30 anos de crente. Eu entendo Jesus, e eu compreendo Jesus, quando ele bate, e bateu muito nos religiosos. Assim como João Batista, raça de víboras, vocês são as cobras, vocês. João Batista diz. Jesus disse o quê? João 8,44. Não, Abraão é nosso pai, pai de vocês não. Abraão não é pai de vocês. Jesus diz: vocês são filhos do diabo. Meu Deus do céu. Jesus era Jesus. Meu Deus. Vocês são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. Vocês querem fazer a vontade dele. Igreja Batista da Promessa, creiamos e vejamos. Crer para ver, crer para não ver para crer, crer para... Tem uma canção do André Valadão, ver para crer. Ele fala: vou crer para ver, vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. O André Valadão, podem dizer o que quiser dele, mas é um grande homem de Deus da nossa geração. Um grande homem. E quem conhece a história do André Valadão vai perceber um detalhe: ele adotou a fé como estilo de vida. Criou até uma marca, não foi? De camisa, de várias coisas, com aquele escudo da fé dele. É tão famoso que tinha vários adesivos, vários nos carros e tudo mais e tal. Com aquele escudo, né? Fé. Até hoje ele prega sobre fé. Ele está hoje desfrutando do que ele plantou. Eu sei que existe o legado do pastor Márcio Valadão sobre a vida dele, que é o pai dele. Eu sei que existe a unção, eu sei que existe. Mas ele não foi obrigado pelo seu pai a crer. Ele decidiu crer e ele permaneceu. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Creiamos, queridos. Em nome de Jesus, creiamos. E agora, para terminar, vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo do 15 em diante. Porque aqui todo esse ribuliço aqui aconteceu ali por causa de Jesus. Todo aquele alvoroço ali aconteceu
porque Jesus fez algo sobrenatural, ele curou aquele cego. Jesus fez algo extraordinário. Versículo 15, o título aí, aqui na minha Bíblia é A Supremacia de Cristo. E o texto vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Esta pessoa é Jesus, tá? Só para você entender. Ele é a imagem do Deus invisível. Traduzindo aqui, aqueles, primeiramente, que tiveram o privilégio, meu Deus, que 33 anos da história da humanidade, que foi um tempo de privilégio para os que puderam ver e andar com Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, olhando para Jesus, eles estavam vendo o próprio Deus. Simples assim. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aí já fala de filho, o primeiro. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tanto as visíveis como as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste, tudo permanece debaixo dele. Subsiste, tudo existe debaixo dele. Ele veio antes de tudo. Ele veio antes de tudo. Ele é a cabeça do corpo. Quem é o corpo? A igreja. Cristo é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Lembra, supremacia, poder absoluto. Segundo o dicionário, poder absoluto. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Tudo está em Cristo. Gente, é incrível demais. Tudo está em Cristo. Tudo está em Cristo. É de Cristo que nascem todas as coisas. Tudo está nele. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Tem uma coisa que me chamou a atenção bem lendo isso aqui hoje. Eu não tenho resposta para isso. Mas assim como eu fiquei espantado, eu vou mandar para você também esse espanto, para que você fique bolado que nem eu. Eu estou bolado. Eu não tenho resposta ainda, eu vou orar em cima disso. Sabe o que? O texto aqui, ele diz no versículo 20: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Reconciliasse consigo. Nós sabemos que Cristo reconciliou o homem, o ser humano, com Deus, sim ou não? O ser humano, nós fomos reconciliados com Deus através de quem? De Jesus, ou seja, unidos novamente. Porém tem algo interessante aqui, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Como assim? Reconciliasse tanto as coisas que estão na terra, como as que estão nos céus. Reconciliação no céu, Felipe. É isso que o texto está dizendo. Cristo causou reconciliação no céu. Pastor, tem briga lá no céu? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que eu estou bolado com isso aqui.
Tem um mistério aqui, gente. Quem está comigo aí? Essas coisas mexem contigo? Essas coisas são grandes e importantes para você? Você se interessa nessas coisas? Você tem que se interessar. Você é crente, um homem espiritual, uma mulher espiritual. Aqui é coisa do Espírito, mistérios. Aí eu vou clamar agora. Assim como Deus disse para Jeremias, 33:3, se eu não me engano. Deus disse para Jeremias: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Tem versão que fala coisas grandes e misteriosas que ninguém sabe. Que ninguém sabe. Aqui, essa informação, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, tem um negócio aqui. Vamos orar em cima disso. Que Deus abençoe a nossa oração em relação a isso aqui, em nome de Jesus. Mas isso mexe comigo, e isso me chama para o secreto, isso me chama para a presença. É isso que Deus quer, é isso que Ele quer. Apliquemos o nosso coração. Mas Jesus, Ele é supremo, Ele está acima de tudo. Todas as coisas permanecem debaixo dele, existem e permanecem embaixo dele, inclusive Satanás. Ele esmagou a cabeça de Satanás. Ele venceu a Satanás, a morte, o inferno. Ele veio e trouxe a vida para a igreja. Ele veio e trouxe a vida para você. Aquele cego de nascença não foi só curado fisicamente. Ele não teve só uma experiência física com Jesus, com Deus, mas ele foi salvo. E aqui eu vou terminar. O maior milagre que aquele homem experimentou foi depois que ele se encontrou com Jesus e ele pôde enxergar e crer. Jesus se revela a ele. Jesus não se revela a ele quando ele era cego, quando ele antes era cego. Jesus se revela a ele depois que ele se encontra com ele já curado. E o maior milagre na vida dele acontece quando ele crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho do homem, o enviado de Deus, o Salvador. Ele o adora. Isso mostra que ele se entrega, que ele se rende, que ele se converte. E esse foi o maior milagre que ele experimentou. Porque a salvação implica em vida após a morte, vida eterna. O milagre da salvação é o maior milagre que um ser humano pode receber, a salvação. Por quê? Porque ele não vai morrer eternamente, ele vai morrer fisicamente. Mas passou da morte física, ele vai para o céu, continuar vivendo na presença de Deus. Isso é salvação. A cura, um milagre de cura física, ele tem um tempo determinado. Qual é o tempo determinado? É até eu adoecer de novo ou é até eu morrer? Sim ou não? Aquele cego, ele foi curado e dali em diante ele viveu o resto dos seus anos vendo. Mas cadê esse cego hoje? Cadê esse cego? Ele está entre nós? Ele já morreu. Ele já morreu. Porém, esse cego, eu creio, vamos crer assim, ele morreu fisicamente, mas porque ele foi salvo, ele está no paraíso de Deus, aguardando o soar da última trombeta, quando Jesus vier para levar a sua igreja, para morar com ele eternamente no céu. Isso é decorrente da salvação. Quando você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, você é salvo. Porém, essa decisão de crer tem que ser feita publicamente, como a Bíblia nos fala. Você
e qualquer um tem que confessar Jesus perante os homens. É a decisão que nós permitimos, que nós apelamos, por isso que é apelo, em todos os cultos. Nós perguntamos: quem quer aceitar Jesus? Quem quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Essa pergunta, ela não é formal, ela é verdadeira. E ela é uma pergunta preciosa. Ela vale a vida eterna para aquele que crê. Assim como aquele cego foi salvo, Jesus, ele pode salvar você também hoje. Basta que você creia, assim como o cego creu, e se entregue a ele, em nome de Jesus. Eu queria que vocês se colocassem de pé nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você colocasse uma de suas mãos no seu coração. O Senhor, Ele falou ao teu coração. Eu tenho certeza que não foi só durante a mensagem, mas Ele falou ao seu coração desde a hora que você entrou nesse lugar. Ele falou ao teu coração durante o louvor. Ele falou ao teu coração durante a administração da oferta com o Anderson. Ele falou ao teu coração durante a pregação e está falando agora. Para você que já entregou a tua vida para Jesus, renove o seu relacionamento, a sua aliança com Ele. Para você que não entregou ainda, querido, esse é o teu momento. Não permita que esse culto acabe e você saia daqui sem tomar a tua decisão. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Aleluia, Jesus. Meu Deus, eu quero consagrar esse momento ao Senhor.